Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás bate o Juventude na Serrinha por 1-0. O gol foi do atacante Nicolas de cabeça aos 36 minutos do segundo tempo. Verdão está garantido na Copa Sul-Americana. Conquistou antes, claro, o direito de ficar na Série A por mais uma temporada, que era o objetivo inicial desde a chegada do técnico Jair Ventura. Nas opiniões comigo aqui, o Arthur Barcelos e também o Evandro Gomes. Primeiro sobre o jogo, Evandro. O Nicolas entrou para botar fogo na partida, hein, Vandinho? Pasqueto, o jogo teve dois detalhes que definiram a vitória do Goiás. O Nicolas na cabeçada, na primeira bola dele, que botou na rede, e a defesa do Tadeu no último lance do jogo. Foram os dois lances que definiram a vitória do Goiás. A defesa do goleiro Tadeu, num puro reflexo, o goleiro estava saindo do gol, o jogador do Juventude bateu de cabeça com a confiança que faria o gol. A bola acabou carimbando o Tadeu na defesa dele, que garantiu o resultado. Então o Nicolas se constitui no principal jogador da partida pelo gol e uma assistência que ele botou pelo Raul na cara do gol para fazer o segundo, o Pedro não fez. Em segundo plano, o Tadeu, que não pegou na bola praticamente durante todo o jogo, mas pegou na hora que precisou e evitou o empate do time gaúcho. E o Nicolas, que entrou e fez o gol, e o Tadeu, que garantiu a vitória no final, hein, Arthur? Pois é, Pasqueto, todas as atenções estavam voltadas para o Pedro Raul, buscava a artilharia do campeonato, agora cada vez mais difícil, com apenas 2 jogos restando e 5 de diferença para o Cano, e o Nicolas foi lá e roubou a cena, né? No primeiro toque dele, na primeira finalização no gol e a única finalização no gol do Goiás em toda a partida, né? Reflete muito um jogo muito ruim tecnicamente, taticamente também muito pobre do Goiás, mas conseguiu a vitória que precisava para conseguir confirmar essa classificação para a Copa Sul-Americana e para exaltar, na verdade, todo o campeonato que foi muito regular do Goiás, muito acima da expectativa, inclusive. Então o Goiás merece realmente chegar nessa altura do campeonato, classificado para a Sul-Americana, livre de qualquer conversa de luta contra o rebaixamento e, obviamente, consolidando um trabalho que foi feito pelo Jair Ventura, mas deveu hoje. Você classificou o campeonato do Goiás, Arthur, como regular e acima das expectativas. O que levou o Goiás, então, a fazer um campeonato dessa maneira? A consistência, né, do trabalho que teve, né? Os jogadores foram evoluídos, eles evoluíram ao decorrer do campeonato, né? Jogadores com passagem de Série B, poucos jogadores realmente experientes, com boas passagens na Série A. Então, jogadores que subiram, né, na verdade, né, conseguiram evoluir na competição e terminam hoje muito melhor do que quando eles começaram. E o Jair Ventura, que, como eu falei antes do jogo, né, ele retomou a sua carreira agora com o Goiás, porque ele vinha de trabalhos ruins e agora ele pega o Goiás com um elenco extremamente limitado e entrega livre de briga contra o rebaixamento já com 4 rodadas de antecedência e agora também classificado para a Sul-Americana. Então tudo isso credenciou ao Goiás fazer realmente um campeonato acima da expectativa e regular. O Arthur definiu o campeonato regular e acima da expectativa, esse do Goiás no Brasileirão com a vaga na Sul-Americana. Evandro, e você, como definiria? Entre erros e acertos, que foram muitos também, o Goiás acabou se garantindo de uma forma que poucos esperavam no começo da competição. Claro que teve muitos erros de arbitragem contra a equipe esmeraldina, teve favorecimento também, isso é natural, todos foram prejudicados e tiveram favorecimento com problema de VAR e tudo mais. Mas o time do Goiás, o Jair tem os méritos dele. Errou como errou hoje, com a entrada do Luan Dias, que foi talvez um dos jogadores mais negativos do time esmeraldino na partida contra o Juventude. Mas ele soube consertar o erro. E o Jair teve muita sorte também em vários momentos, quando ele colocou jogadores que entraram e definiram a situação. Uns com gols, outros com assistências. Então o Goiás passou por tudo. Momentos de turbulência, momentos sublimes, viveu tudo isso no campeonato. Mas eu acho que tem uma participação muito grande do seu treinador. Porque se o Goiás não tivesse feito essa campanha que faz, né, até aqui, livrando-se do rebaixamento e garantindo-se na Copa Sul-Americana, certamente sobraria para o treinador.
e ele tem todos os méritos. Tem o Pedro Raul com os gols que marcou, tem o Tadeu com as defesas que praticou. A rigor, foram eles os responsáveis por esta participação brilhante do Goiás. Diríamos, brilhante, ponto. Porque de um time que você esperava pouco, ele chega a uma competição internacional. O Jair Ventura vinha de trabalhos questionáveis no Brasileirão, Evandro. O Goiás vinha da Série B. E a pergunta é a seguinte: quem fez melhor para quem? O Goiás para o Jair ou o Jair para o Goiás? Eu acho que a igualdade no placar aí, né? O Goiás que deu a ele a oportunidade, porque ele estava numa campanha ruim no time do Juventude, lá no Campeonato Goiano. Ele tinha participado também de uma queda da Chapecoense, né? Quando a Chapecoense caiu, e estava fora do mercado naquele momento. E o Jair é um treinador, como ele disse mesmo, com mais de 250 jogos, treinando time de Série A. Ele nunca treinou time de Série B. Então o Goiás deu a ele a oportunidade e ele soube aproveitá-la muito bem. Porque aí o mérito é dele, né? O Goiás deu a ele uma oportunidade, como deu a outros treinadores que não souberam aproveitar. E ele soube. Quem fez melhor para quem, Arthur Barcelos? Goiás para Jair ou Jair para Goiás? Olha, Pasquetto, se equivalem, né? Porque o Jair Ventura, ele fez um bom trabalho, conseguindo fazer tantos jogadores que de repente não tinham nível de Série A se tornarem jogadores de Série A e trabalhar com uma equipe limitada, né? Então, conseguindo entregar competitividade e uma consistência, né? Principalmente no segundo turno, né? O Goiás teve aquela sequência de 6 jogos sem vencer, mas tirando isso, foi um campeonato muito consistente. O Goiás sempre foi muito competitivo, né? Mesmo nessas séries de jogos ruins, ainda assim ele conseguiu sempre competir, né? Então, o Goiás também, obviamente, teve o mérito de buscar, identificar no Jair Ventura um treinador com a cara do Goiás. E realmente foi o que a gente viu, né? O Goiás, em toda a sua história no Campeonato Brasileiro da Série A, ele sempre é um time competitivo, um time que é difícil para os grandes enfrentarem. E foi exatamente o que a gente viu nessa Série A, nessa temporada. Goiás 1, Juventude 0. Gol do Nicolas aos 36 do segundo tempo. 8.887 pagantes na Serrinha, para uma renda de R$ 83.080. O Goiás ainda tem 2 jogos no Brasileirão, o Fluminense fora e o São Paulo em casa. Verdão garantido na Copa Sul-Americana.